Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, ó. Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como uma grande família que somos, para estudar essa doutrina maravilhosa que tanto tem nos ajudado na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça hoje, agora e sempre. Graças a Deus, né? Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. E nós estamos estudando o capítulo Faculdades em Estudo. Já estamos bem avançados nesse capítulo, e hoje nós vamos começar abaixo da assinatura do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes assinou, né? E nós vamos começar aqui abaixo da assinatura dele. Então, vamos lá, diz assim: por nossa vez, é só procurar a assinatura do Dr. Bezerra, está logo no capítulo inicial, tá? E abaixo da assinatura. Por nossa vez, conhecemos pessoalmente, faz alguns anos, na cidade fluminense de Barra Mansa, ao tempo em que ali exercia as funções espiritistas, o eminente médio expositor evangélico Manuel Ferreira Horta, amplamente conhecido pela alcunha de Zico Horta, a médium cataléptica Chiquinha. Tratava-se de uma jovem de 19 anos, filha de respeitável família e finamente educada. Sua faculdade apresentou-se inicialmente em feição de enfermidade, com longos ataques que desafiaram o tratamento médico para a cura. Observada, porém, a pedido da família e habilmente dirigida por aquele lúcido espírita, a jovem tornou-se médium de admiráveis possibilidades, com a insólita faculdade cataléptica, que lhe permitia até mesmo o fenômeno da incorporação de entidades sofredoras e ignorantes, a fim de serem esclarecidas. Em 20 minutos, a médium apresentava os variados graus da catalepsia, inclusive o estado cadavérico, após as 24 horas depois da morte, e os sintomas do início da decomposição, com as placas esverdeadas pelo corpo e o desagradável albisca, como os cadáveres que entram em decomposição, né? De outras vezes, no primeiro ou no segundo grau do transe, transmitia verbalmente o receituário que ouvia das entidades médicas desencarnadas que assistiam, obtendo assim excelentes curas dos numerosos doentes que procuravam a antiga assistência espírita Bittencourt Sampaio, dirigida por Zico Horta. Narrava fatos que via no espaço, transmitia instruções de individualidades espirituais sobre diversos assuntos. Penetrava o corpo humano com a visão espiritual e seus diagnósticos eram seguros, visto que os reproduzia verbalmente, ouvindo-os em espírito dos médicos espirituais. Então, olha que capacidade que ela tinha, né? O tom da voz com que se exprimia era pausado e grave, e sua aparência física reproduzia o estado cadavérico. Rigidez impressionante, algidez, arroxeamento dos tecidos carnais, inclusive as unhas. Olha só que capacidade fantástica ela tinha, inclusive as unhas, né? Fisionomia batida e triste, própria do cadáver, olheiras profundas. O mesmo sucedia, como é sabido, ao médio Carlos Mirabelli. Tem até um livro sobre a vida de Mirabelli, né? Que em poucos minutos atingiu o grau de decomposição a ponto de as pessoas presentes às sessões em que ele trabalhasse só muito penosamente suportarem o fétido, quer dizer, o mau cheiro que dele se exalava, até que o transe variasse de grau em escala descendente, fazendo despertar. Ao que parece, a catalepsia aí era completa. Ambos de nada recordavam despertar. Então, chegava a esse estado de liberar o mau cheiro do cadáver enquanto eles estavam vivos. Olha que coisa fantástica, né? Uma vez, de posse das indicações que aí ficam, animado nos sentimos a descrever nessas páginas alguns acontecimentos supranormais
de que também temos sido pacientes da prisão na presente vida orgânica, que o suposto leitor ajuize e por si mesmo deduz até onde poderá chegar o intrincado mistério da mediunidade. Porque a mediunidade ainda constitui mistério para nós outros, que apenas lhe conhecemos os efeitos surpreendentes, isto é, apenas a primeira parte dos seus estranhos poderes. Devemos declarar de início que, para a descrição dos fenômenos ocorridos conosco, usaremos o tratamento da primeira pessoa, do singular. E para a primeira parte de cada capítulo, ou seja, para as análises, exposições obtidas pelas intuições do dirigente espiritual da presente obra, Adolfo Bezerra de Menezes, usaremos o tratamento da primeira pessoa do plural, assim destacando as duas feições do presente volume. E quando ela vai dizer o eu. Quando ela tratar do Dr. Bezerra de Menezes, ela vai usar o pronome nós, né? Então, vamos dar continuidade. Agora nós vamos entrar no capítulo chamado Faculdade Nativa. E aqui ela traz um trecho do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 9, versículo 18 a 26. Eu vou ler no próprio Evangelho de Mateus, porque aqui ela só trouxe um pedacinho, mas eu vou ler aqui em Mateus. Mateus 9, 18 a 26. Eu gosto sempre daqui, ó. A cura de duas mulheres, né? Então, diz assim, versículo 18. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, põe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Nesse intervalo, ele diz assim: ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, então ele estava indo atender a filha do homem que chamou, mas no caminho ele encontrou a mulher hemorroísta, né? Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo, ela pensava ela, se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe, tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando a casa, aí ele continuou a viagem até a casa, né? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes, retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Aqui, a Ivone Pereira, ela vai usar um termo em hebraico. Jesus, tomando-lhe a mão, disse em voz alta, Talita cumi, menina desperta. Então a sua alma tornou o corpo e ela se levantou logo. Quer dizer, a menina não estava, ela estava desdobrada. Ele disse, menina desperta. Então a alma dela, alma por quê? Porque ela está encarnada. Isso é uma coisa que a gente vai estudar depois. E ela que segue exatamente o que Kardec ensinou, o termo alma para o encarnado. Menina desperta, então a sua alma tornou o corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Na letargia, aqui ele está, eu vou pegar o livro dos Espíritos, questão 423. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, tá. 423. Eu gosto sempre de ler no livro dos Espíritos. 423. Está aqui. Kardec faz a seguinte pergunta: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, quando na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real,
e pela desagregação dos órgãos, os laços que o prendem um ao outro. Integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então, está dizendo, quando morreu, rompeu o laço, o espírito não volta mais ao corpo. Desde que um homem aparentemente morto, quer dizer, desde que uma pessoa que tem aparência de morte volve à vida, é que não era completa morte, né? Então, se voltou, é porque essa morte não existiu, não existia realmente, né? Aí voltamos a Ivone Pereira. Em um livro de memórias que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam a escrever, existem as seguintes perguntas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita, né? Então, ele chama a nossa atenção para esse tipo de coisa. Escrevemos-las num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que, desde a infância, rodearam a nossa vida, que, em verdade, nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite das nossas recordações. Eis as aludidas páginas. Então, os amigos espirituais falaram para ela, você vivenciou tantas coisas, você não pode guardar para si. Tem que divulgar, né? E ela diz assim, a Ivone, creio que nasci médium, já desenvolvido, pois jamais me dei o trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Algumas faculdades se apresentam ainda em minha primeira infância, a vidência, a audição e o primeiro desdobramento em corpo astral, com o curioso fenômeno da morte aparente. Eu mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava com 29 dias de existência. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, de 24 de dezembro, ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900. Ela morreu com 84 anos, que ela morreu em 1984. Então, ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900. No dia 23 de janeiro, ela estava com 29 dias, né? Durante um súbito acesso de tosse, bebezinho, 29 dias. Durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em existência pretérita, em existência passada, eu morrer afogada por suicídio. E aquela sufocação, no primeiro mês do meu nascimento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito suicida. Mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Como nós sabemos, Ivone da Amaral Pereira, ela parece, se eu não me engano, que ela se suicidou 3 vezes, em 3 reencarnações. Numa delas, ela se suicidou por afogamento, se jogou ao mar, né? E aí ela tinha essa sensação de sufocamento. Então, quando bebê, ela teve essa sensação de sufocamento e ficou quase como morta. E ela chama atenção aqui, né? Ela diz assim, que esse sufocamento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito suicida. Quer dizer, dependendo do tipo de morte que ele teve, essa reminiscência da morte vai aparecer na próxima encarnação de alguma forma, né? E ela diz assim, ó, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. No caso de suicídio. No caso de suicídio. Seria um dos muitos complexos que acompanham o espírito suicida. Ela tem que saber que é um suicida. Não é toda pessoa que morre afogada. Até pode ser que uma pessoa que tenha morrido afogada acidentalmente reencarne com pânico, algo assim, ela trata também. Mas no caso do suicida, isso é muito forte. É um complexo que fica... Um complexo mental, né? Muitos complexos que eu falei, quando ela diz reminiscências mentais. Nesse livro aqui, Nascer e Renascer, do Emmanuel, tem um capítulo aqui muito interessante chamado Fatalidade e Livre-Arbítrio. Esse aqui, ó, Nascer e Renascer, tá? De Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Quando Emmanuel, ele vai dizer assim, ó, geramos causas de dor ou alegria, não, geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. Então, nós geramos em nós mesmos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. Aí ele continua: o mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidos no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Então, ele diz aqui, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha. O suicida tenta se desvencilhar do sofrimento do que ele está passando, tirando a própria vida. Então, o modo como a gente se desvencilha, né, dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta, no caso, o suicida dificulta, a marcha redentora na estrada de que o mundo nos oferece. Porque muitas vezes a pessoa se suicida para se livrar de um problema. E né, o problema vai continuar e ela arrumou outro problema. Vamos voltar aqui a Ivone. Ela diz assim, ela está contando o que aconteceu com ela em criança, tá? Nessa existência. Durante 6 horas que ela bebeu, ela teve aquele sufocamento e ficou com a aparência de morta. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida. Imagina, né? A fisionomia abatida. Imacilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então na época chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação. Ela foi dada como morta pelos médicos. A falta de outra causa-morte, mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento, porque era comum naquela época você fazer uma mortalha. Minha avó, quando morreu, minha avó foi uma pessoa que morreu por suicídio, a mãe da minha mãe, né? Então, ela, enquanto viva, ela tinha costurado a própria mortalha dela. Uma mortalha rosa, minha mãe disse que era rosa, um negócio assim. E ela foi enterrada com essa mortalha. Tipo, devia ser tipo um camisolão que fazia, né? Então, ela diz aqui, né? Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar e beber, né? Para o sepultamento à tarde, pois o óbito ocorrera pela manhã bem cedo. Eu era recém-chegada na família, e por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois, havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo, há 2000 anos. Quer dizer, como ela era a pessoa do antigo, né? Ela tinha só 29 dias, a família ainda não tinha se afeiçoado a beber. Então, não estavam dando muita atenção à morte dela. Vestiram-me, então, de branco e azul, como o menino Jesus. Minha mãe conta que, quando ela era criança, ela adorava fazer enterro de anjinho. Quando morria uma criança assim, quase lá do Nordeste, minha mãe da Paraíba, né?
Quando morria uma criança assim, o pessoal chamava, ia buscar minha mãe. Ela era criança, tinha seus 10, 11 anos. E aí ela ia para o mato, ela pegava florezinhas, fazia coroa, sabe? E aí ela que enfeitava os caixãozinhos. Então ela dizia que era ela que fazia a decoração dos enterros de anjinho. E era muito comum, né? Minha mãe está com 91 anos. Há 81 anos atrás era muito comum morte de bebês, de criança pequena no Nordeste, né? Então minha mãe catava as flores, ia para o campo, pegava a florezinha, fazia coroazinha, enfeitava. Ela era. Morria um anjinho, chamava Rosilda. Aí minha mãe ia correndo lá fazer a decoração dos anjinhos. Né? Eu me lembrei disso aqui. Então, eles aqui, né? Vestiram-me então de branco e azul como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas estrelinhas e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Era isso que minha mãe fazia, além de botar outras florzinhas em volta, né? Chovia torrencialmente e esfriara o tempo de uma localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, né, quer dizer, a mesa onde ficava ali, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera, solenemente preparada na sala de visitas, porque era comum velar o corpo em casa, né? Então, era muito comum isso. Nem minha mãe chorava. Esta, porém, não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A mãe não queria, né? A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica, romana, como era a mãe dela por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, a mãe retirou-se para um aposento solitário da casa. Fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostrou-se de joelho ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de vir padecer e morrer o vosso filho sobre os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento, por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Quer dizer, vou entregá-la para Maria. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio da nossa vida, por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica. A mãe repetia para ela a prece que ela fez, né? Para ela, Ivone, e a Ivone gravou, né? Por ela inventada no momento, acrescentando a do Pai Nosso e da Ave Maria, que por a prece ela do Pai Nosso e da Ave Maria. Igualmente, entre sorrisos, era que eu ouvia dizer, tornando-me, então, muito eufórica por isso mesmo. Eu nada mais tenho com você. Você pertence a Maria, mãe de Jesus. A mãe dela sempre falava isso para ela. Entremente, ao se retirar do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, quer dizer, depois que a mãe dela fez a prece, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, porque ela estava deitada no berço, né? A mãe não deixou eu botar no caixão, que continuava imerso em catalepsia, e tocou-o carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas por meio de um passe. Então, um grito estridente, como de susto,
de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu minha mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. As velas que deveriam alumiar o meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída, quer dizer, a mesinha foi desmanchada, né? Das solenes toalhas rendadas. O crucifixo retornou ao oratório de minha avó. E a casa funerária recebera de volta o caixão de anjinho, porque eu revivera para os testemunhos que de direito fossem por mim provados como espírito rebelde, quer dizer, como espírito rebelde que fora no passado, e revivera sob o doce influxo maternal de Maria, mãe de Jesus. Então, ela voltou à vida, quer dizer, ela não havia desencarnado, né? Ela estava no estado cataléptico, para poder reparar e resgatar tudo que ela, no passado, fizera. Então, tipo assim, é muito cedo para você. Desperta e volta. Nada de sair mais cedo. Nada de sair mais cedo. Você tem muita estrada para caminhar. Recordando agora nessas páginas esse patético episódio de minha presente existência, a mim narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo, a par do fenômeno psíquico. Ingressando na vida terrena, ela vê isso que aconteceu com ela como um símbolo. O símbolo que ela vê é esse. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, por meio do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Não obstante, que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera de outras etapas antigas. O próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando, às vezes, espontaneamente, advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto espírito, eu me vejo acompanhando os instrutores espirituais para, com eles, socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir sob seus influxos vibratórios mentais aos dramas do mundo invisível, que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Então, ela diz o seguinte, que ela acha que isso que aconteceu com ela foi como um marco. Uma pergunta, Né? É uma pergunta, né? Ela diz, foi como um marco. Então, foi como um marco na vida dela, tá? Porque seria como aquela sensação de quase morte, seria como morreu aquele espírito rebelde. Renasce agora alguém que vai ter que trabalhar e muito para recuperar tudo aquilo que foi feito no passado. E para que essa recuperação aconteça, vai ter que ter muita renúncia, né? Muita renúncia. Né? E também, como ela faz a pergunta, uma grande pergunta, não obstante, que seria o fato a ser exposto, se não a faculdade que comigo vieram de outras etapas antigas? Então, ela já deu a demonstração de que ela tinha uma mediunidade extraordinária. Mediunidade essa que não surgiu nessa reencarnação. Ela traz de outras vidas. E que nessa reencarnação teve uma continuidade. Então, ela era, Ivone, dotada de várias faculdades mediúnicas. Mas não foram todas adquiridas nessa vida, não. Ela trouxe de outras vidas. Ela era médium há muito tempo, tá? E todos os momentos que ela passa aqui da Terra, todos os fenômenos que ela produz, são frutos dessa mediunidade conquistada através de várias reencarnações. Aí ela vai dizer assim, aos 4 anos, eu já me comunicava com espíritos desencarnados, pela visão e pela audição. Via-os, falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência. E me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Então, para a criança de 4 anos, eram pessoas, aqueles espíritos, né? Ela não conseguia diferenciar um do outro.
Ao meu entender, de então, eram pessoas da família, e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os de casa, com naturalidade. Ela tinha 4 anos, julgando-a realmente meu pai e amando-a profundamente. Então, um dos espíritos que se manifestava era um homem, e ela reconhecia aquele espírito como pai dela. Isso trouxe para ela vários problemas, porque o pai atual ela não reconhecia como pai, porque pai para ela era aquele que aparecia para ela em espírito, e que para ela, aos 4 anos, era tão forte a materialização que para ela era uma pessoa comum, né? Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo. Olha aí o orientador espiritual, o amigo espiritual. Ela chama, foi meu assistente ostensivo, né? Meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória das provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados. Pena que o Alberto não está aí, porque ele fez essa pergunta, né? Ele era o orientador dos trabalhos por mim realizados, como espírita e médium. Tratava-se do espírito Charles, já conhecido do leitor, por meio de 2 obras por ele ditadas à minha psicografia, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado. Durante minha primeira infância, esse espírito falava-me muitas vezes, usando de autoridade e energia, assim como a entidade Roberto de Canalejas, né? Também entrevista pelo leitor dos volumes Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes, e Memória de um Suicida, como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, e que teria existido na Espanha pelos meados do século XIX. Lembro-me ainda de que muitas vezes, sentada no soalho, a brincar com as bonecas, eu via Roberto numa cadeira, que invariavelmente era posta no mesmo lugar. Ele curvava-se, apoiava os cotovelos nos joelhos e sustentava o rosto com as mãos numa atitude muito humana, e assim tristemente, pois era um espírito triste, Roberto de Canalejas, né? Era um espírito triste. Me falava com doçura e eu respondia. Não sei se tais conversações seriam telepáticas ou verbais, se apenas que eram reais. Não pude, porém, conservar lembranças do assunto de que tratavam. Ela tinha só 4 anos, né? Aliás, tudo me parecia comum, natural. E como criança, e que era certamente não poderia haver preocupação de reter na lembrança o assunto daquelas conversações. Essa entidade era por mim distinguida muito perfeitamente, trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta no queixo, e bigodes relativos espessos. Dir-se-ia pessoa doente, pois trazia faces encovadas e feições abatidas, e mãos descarnadas e muito brancas. Era esse o espírito companheiro de minhas existências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feri, Roberto de Canalejas. Ela fez muito mal a ele, em idades pretéritas, e por quem me submeti a duras provações que me afligiram neste mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus, pelo mal outrora praticado contra ele próprio. Então, ela fez muito mal para ele, muito mal. Eu acho, não tenho certeza, que ela até o assassinou. Não tenho certeza, mas acho que sim. Foi somente aos 8 anos que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, aos 16 anos em diante, se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se, então, a série de exposições espirituais que deram resultado às obras literárias por mim recebidas. Então, a partir dos 16 anos, ela já começou a psicografar. Além, por meio da psicografia, auxiliada pela visão espiritual superior, repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos, recebi por ele, em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Aos 8 anos ela já foi avisada.
de que ela teria que se dedicar à doutrina do Senhor. Ele mostrou, deve ter mostrado um desenhozinho para ela, né? Para não traumatizar a criança, mas ele já deixou claro para ela nessa idade o que ela teria que fazer. Quem conhecer a vida da célebre heroína Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-la é idêntica em toda parte, em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Está falando isso por quê? Porque alguém pode dizer assim, oh, meu Deus, ela teve o mesmo, produziu o mesmo fenômeno de Joana d'Arc. Então, ela está dizendo assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que aconteceu com Joana pode acontecer com qualquer pessoa, porque o fenômeno espírita jamais será isolado, ou será privilégio de uma única pessoa, tá? A técnica para produzir esse fenômeno é idêntica em toda parte, em todas as idades. Referência feita aos operadores espirituais. Joana foi criada, ela está falando de Joana d'Arc, desde o berço, amando aquela igreja, né, a igrejinha de Dom Remy. E as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E por que raciocinarse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas, que ela acreditava, desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Olha aí, falando dos benfeitores espirituais que nós estudamos no Livro dos Espíritos. A verdade, porém, era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam, nada mais seriam que seus próprios guias espirituais, amigos espirituais, ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens, a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além das fronteiras da França. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Então, poderia muito bem ter sido esses espíritos. Lógico que a igreja canonizou, mas que eram espíritos, né, trabalhadores da seara do Senhor. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fastos espíritas. E o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quantos temos notícias, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece a história de Joana d'Arc. É uma história belíssima. Ela devia ter uns 15 ou 16 anos quando ela começa, né, a ver os espíritos se materializarem e dizerem o que ela tem que fazer. E ela obedece e começa a fazer, se torna uma grande guerreira, um grande general. A França, naquela época, tinha um rei que não tinha coragem, força nenhuma, né? Na realidade, quem governava a França eram outros, que o rei era só de fachada, e ela lidera o exército francês na luta contra os ingleses, faz com que o rei realmente assuma o trono e travam batalhas e a França se torna muito poderosa. Aí até que um dia, né, a França e a Inglaterra resolvem fazer as pazes, acabar com a guerra. Mas aí os dirigentes da Inglaterra, né, dizem que aceitam assinar o acordo de paz, desde que o imperador francês entregue a eles Joana d'Arc. E ela tinha ajudado o rei, tinha colocado ele no trono, tinha salvado a França.
que o rei francês faz? Entrega. Atrai. Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes. Ele trai, o rei francês trai. Entrega Joana aos seus inimigos. Ela passa os 2 anos, acho que são 2 anos, sofrendo as maiores torturas e humilhações. E ele exigindo que ela o quê? Abjure, negue, diga que ela é uma farsante, que ela é uma bruxa, e ela diz que não, que ela ouve as vozes, que as vozes são dos santos, ela continua. Até que ela é levada à fogueira, julgada e condenada como herege, né? E morre sacrificada na fogueira. Pouco tempo depois ela é reconhecida pela igreja como uma santa, né? Então, ela passou por tudo aquilo que, né, ela fez. Lembra quando Emmanuel disse aqui logo na aula anterior, eu citei aqui, eu trouxe essa mensagem quando o Emmanuel diz assim, geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos da nossa vida, né? O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no passado remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo ofereça. Então, ele diz isso, geramos as causas ou alegria de saúde ou enfermidade em variados momentos da nossa vida. Então, Judas Iscariotes, né, essa mensagem de Emmanuel está no livro Renascer, Nascer e Renascer. Então, ele, Judas, né, se equivocou e causou um grande mal. Mas ele teve a oportunidade, né, de resgatar os seus erros, seus equívocos, e o fez grande de forma belíssima, como Joana d'Arc, e hoje é um dos grandes espíritos da Seara do Senhor, né? O espírito de escola, apesar da ignorância dos homens, ele já é um espírito bastante elevado, né? Então, gente, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Olha, o próximo parágrafo é esse aí, ó. Foi somente aos 8 anos, né? Esse aqui? Não, desculpe. Não, desculpe. É o... Assim, de meus 8 anos de idade. Deixa eu ver. Assim, nos meus 8 anos de idade. Será dia 10. 10/6. Assim, nos meus 8 anos de idade, né? Fato análogo. Então, aqui nós continuaremos, e será muito interessante daqui para frente, tá? Bem, gente, nós vamos encerrando aqui nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui estudando, aprendendo e colocando em prática tudo isso que a gente está aprendendo e buscando seguir esses exemplos desses grandes espíritos, tá bom? Hoje temos a nossa primeira palestra do nosso painel espírita, né? Que vai acontecer daqui a alguns minutos. Fala o tema aí para mim, Denise. Hoje o nosso tema é sobre os remédios, né? A automedicação e a propaganda dos consumidores e a propaganda dos consumidores de remédios. Problemas da automedicação e a propaganda dos consumidores de remédios. Quem vai fazer a palestra para a gente é o doutor André Luiz. Então, eu convido a todos a estarem presentes. Eu acho que vai ser um grande momento de aprendizado para todos nós, tá bom? Eu vou encerrar aqui e daqui a pouco já retorna.